Então, nesse paciente aqui, nós vamos avaliar a parte anterior do cotovelo, buscando aqui o nervo radial, tá? O nervo radial ele vai estar localizado entre o músculo braquial e o músculo braquiorradial, em região um pouquinho mais superior, né, ao cotovelo e mais lateral. Então, identificando esses dois músculos, entre eles aqui nós vamos visualizar o nervo radial. Indo um pouquinho mais para baixo, então percorrendo o transdutor um pouco mais para distal, nós vamos ver a bifurcação do nervo radial em interósseo posterior e o teu ramo mais superficial, tá? Onde é um ponto que a gente pode fazer a infiltração. Então a infiltração pode ser de lateral para medial, em plano em relação ao transdutor, né? E chegar nessa região intermuscular para infiltrar a medicação. Um paciente que às vezes tem a síndrome do supinador, nós podemos fazer um bloqueio teste para ver se é um acometimento ali do nervo radial. Pode ocorrer um aprisionamento da banda fibrosa e vasos da arcada de Froese, então a gente pode fazer uma infiltração do nervo, né, próximo ao nervo, bloquear o nervo naquela região para ver se melhora os sintomas do paciente. Também observar se tem algumas estruturas expansivas, nódulos naquela região, levando ali também o aprisionamento e o comprometimento daqueles nervos naquela região. Fraturas também pode levar a sintomas do nervo radial, né, por exemplo, fratura de Monteja. E também ele é um nervo motor, né, mas em alguns pacientes pode referir dores ao redor do epicôndilo lateral, simulando ali uma epicondilopatia, mas muitas vezes é um acometimento do nervo radial. Então, aquele paciente que você está realizando procedimentos para epicondilopatias laterais e não tem uma boa resposta, em alguns casos nós realizamos o bloqueio do nervo radial, do interósseo posterior, para a gente ver se tem acometimento desse nervo associado. Então, a gente pode fazer um bloqueio de lateral para medial, né, buscando ali a região intermuscular. Então, nessa imagem, a gente vê aqui o posicionamento do transdutor, posicionamento da agulha em plano em relação ao transdutor, buscando a região intermuscular ali, né, observando aqui que passa por cima, nessa região, o músculo braquiorradial e abaixo aqui o músculo supinador. Aqui um desenho esquemático, né, mostrando também então aqui o músculo braquiorradial e aqui o músculo braquial. Entre eles aqui nós temos um nervo radial, tá? Então aqui é uma imagem um pouco mais acima do cotovelo, né, um pouco mais proximal, não é aquela área do músculo supinador, é um pouco mais acima, que a gente consegue enxergar o nervo radial de forma bem tranquila. Aqui só um desenho esquemático da infiltração do músculo do nervo interósseo posterior, tá? Então aqui nós temos a imagem, o nervo interósseo, músculo braquiorradial, músculo supinador. Então é bem importante a gente ter algumas considerações de segurança, então identificar, por exemplo, a artéria radial recorrente e o nervo radial superficial. Então, através do Doppler, a gente evitar vasos, evitando ali uma injeção intravascular. Em relação aos equipamentos, nós podemos utilizar então um transdutor linear de alta frequência, uma agulha, pode ser uma agulha mais curta, e infiltrar ali cerca de 1 a 3 ml de lidocaína, pode ser associada a dexametasona ou não.